Shalom, shalom. Sejam bem-vindos em nosso canal. O tema do nosso estudo de hoje é uma pergunta: vamos morar no céu? Esta é a pergunta: vamos morar no céu? A maioria dos cristãos falam a respeito disso, de que vamos morar no céu. Também ouvimos falar sobre tesouro no céu, ouvimos falar sobre mansões celestiais e muito ouvimos também falar a respeito do reino de Deus. Nosso estudo de hoje, nós falaremos a respeito destes três temas: tesouro no céu, mansões celestiais, e começaremos a falar sobre o reino de Deus. Nós dividiremos em duas partes o nosso estudo. Na próxima parte, na segunda parte, falaremos o final do conceito de reino de Deus, completaremos aqui o conceito de reino de Deus e também a Terra. O que acontecerá com a Terra? Por fim, o que vai acontecer com a Terra? E assim nós terminaremos o nosso estudo concluindo e respondendo biblicamente: vamos morar no céu? Quero deixar bem claro aqui que nós traremos estudos bíblicos. Se você pensa diferente de mim, se você entende os textos bíblicos de forma diferente, não se preocupe. E não precisa brigar comigo, não precisa ficar bravo comigo, tá bom? Só te peço uma coisa: assista até o fim as duas partes, tanto a primeira quanto a segunda parte. Assista até o fim para realmente conhecer todos os textos que eu trarei aqui, os textos bíblicos que eu trarei aqui para o nosso estudo, para que vocês conheçam exatamente, tá bom? Mesmo pensando diferente, me dê essa oportunidade de apresentar aqui possibilidades bíblicas para respondermos esta questão. E também isso não interferirá na nossa salvação. A nossa salvação não depende do conhecimento deste tema. Se pensamos diferente, isso não vai fazer diferença na nossa salvação. Apenas para nosso conhecimento, para conhecermos aquilo que nos espera, certo? Então vamos começar o nosso estudo de hoje com tesouro no céu. Falaremos a respeito disso, o tesouro no céu. Nós veremos aqui alguns textos que falam a respeito disso, qual a origem desta expressão que nós ouvimos muito falar sobre tesouros no céu. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 19 a 21, Jesus falando: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vejam bem aqui: ajuntai para vós outros tesouros no céu. Então, nós encontramos na Bíblia, sim, a respeito disso, e justamente Jesus falando a respeito de tesouros no céu. E este é o conselho de Jesus, que nós devemos juntar tesouros no céu. Vejamos aqui outro texto, é sobre o jovem rico. Veremos o texto no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 21. Mas também vemos em Mateus 19, 21, Lucas 18, 22, o mesmo evento. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: isso aqui é muito lindo, né? Jesus o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Mais uma vez aqui: terás um tesouro no céu. E então vem e segue-me. Então, será que para ter um tesouro no céu nós temos que desapegar das coisas aqui terrenas, vender tudo que nós temos aqui na terra? Será que foi isso o ensino de Jesus? Aqui para o jovem rico e servir de exemplo para todos nós? Será que é assim que nós conseguimos tesouro no céu? Vemos outro texto aqui, Evangelho de Lucas 12, versos 33 e 34. Jesus também falando: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus,
onde não chega o ladrão nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vejam a mesma expressão aqui, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E mais uma vez ele fala que vendei os vossos bens e dai esmola. Será que é isso que nós devemos fazer para alcançar tesouros no céu, tesouro no céu? Temos que vender todos os nossos bens aqui na terra, tudo que é material que nós possuímos, nós temos que nos desfazer disso e passar a dar esmola? Será que é isso que Jesus quis ensinar? É isso que significa? Então, o que significa? Qual o significado de tesouro no céu? Nós teremos esta resposta daqui a pouco. Mas antes disso, nós veremos aqui a respeito da expressão mansões celestiais, tá bom? Mais adiante nós veremos a resposta sobre os tesouros celestiais, qual o seu verdadeiro significado e como nós alcançamos este tesouro do céu, tá bom? Então vamos, mansões celestiais. O que significa essa expressão mansões celestiais? Nós ouvimos muito a respeito disso, que nós vamos morar no céu e que lá nós teremos mansões celestiais à nossa disposição, cada um terá sua mansão celestial. Nós ouvimos muito a respeito disso, mas e na Bíblia, onde está escrito isso? Então, justamente, não existe esta expressão na Bíblia, mansões celestiais ou mansões do céu. Não existe esta expressão na Bíblia. Porém, sim, há um texto que nos faz pensar desta maneira. Vejamos aqui alguns textos a respeito disso, que talvez seja a origem correta para essa questão de mansões celestiais, para entendermos esta expressão, entendermos melhor a origem e o seu significado, verdadeiro significado. Vejamos o primeiro texto, Evangelho de João, capítulo 14, versos 2 a 4. Jesus dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Isso aqui é bem famoso, né? Esse texto é bem famoso e eu creio que esta origem desta expressão, a origem desta expressão venha exatamente deste texto. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então Jesus falou a respeito das moradas na casa do Pai e que ele iria preparar lugar para nós na casa do Pai, nas moradas na casa do Pai, certo? E eu creio que a origem venha daqui, desta expressão mansões celestiais. Vejamos aqui, Filipenses 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus. Aqui sim, a respeito de pátria nos céus, nós vemos na Bíblia, nós encontramos a respeito disso, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Dos céus, nós aguardamos o Senhor Salvador do céu e nós aguardamos também a nossa pátria que está nos céus. Hebreus 11:16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial, uma pátria nos céus, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus nos preparou uma cidade, uma pátria celestial. Outro texto também, Hebreus, capítulo 12, verso 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião, e a cidade do Deus vive. Ele chamou esta cidade, a pátria celestial, de cidade do Deus vivo, a cidade de Deus, a cidade do Pai, a Jerusalém celestial. Então, o próprio autor aqui, a carta aos Hebreus, ele também explica que pátria celestial é essa? A Jerusalém celestial, a nova Jerusalém que nós encontramos ali em Apocalipse. A carta aqui aos Hebreus, o autor, ele nos explica então a pátria celestial é a Jerusalém
celestial. Então vou colocar aqui para nós: a Nova Jerusalém é a pátria celestial, a nossa pátria celestial. É isso que a Bíblia nos ensina. E a respeito da Nova Jerusalém, Apocalipse 22, capítulo 21 e também o 22 fala muita coisa a respeito da Nova Jerusalém, mas eu separei este pequeno trecho aqui, que é o verso 3 do capítulo 22. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Haverá o trono de Deus e à destra do trono de Deus haverá o trono do Cordeiro. Os seus servos o servirão. E aqui continua o texto, mas este trecho aqui é muito importante. Nela, aonde? Na Nova Jerusalém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. O trono de Deus, certo? Então nós vemos que ali será a habitação de Deus. Deus estará ali para todo sempre. O trono de Deus estará na Nova Jerusalém. Olha que lindo este Salmo 48, versos 1 e 2. Nós temos até muitos louvores que usam essa expressão, baseado no Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus. Qual cidade é do nosso Deus? Jerusalém. Desde a Jerusalém terrena é considerada a cidade do Deus vivo, do Deus, o Criador, do nosso Deus. É Jerusalém. E ainda mais, ele morará, habitará, o seu trono estará na cidade celestial, na Nova Jerusalém celestial. Então ele diz aqui, seu santo monte. Qual é o monte? Monte Sião, que nós já vimos até, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O Monte Sião, mais uma vez aqui, nós vimos para os lados do norte a cidade do grande rei. E quando nós vemos aqui essa expressão, é a alegria de toda a terra, nós lembramos imediatamente do milênio. Por que no milênio? Porque, a citação aqui, a cidade do grande rei, é a era messiânica. Quando Jesus, a sua segunda vinda, ele vem à terra e implantará o reino de Deus aqui na terra, um reino de justiça e de paz. Ele será o grande rei. Apocalipse fala que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, quando ele vier em glória na sua segunda vinda. E a alegria de toda a terra, porque todas as nações se dobrarão, se curvarão diante deste rei. É a era messiânica, o milênio, o reinado de Cristo, o reinado do ungido aqui na terra, por 1000 anos, como diz ali em Apocalipse. Então, nós conhecemos como o milênio. Aqui está falando a respeito do milênio, que coisa mais linda. Será através, a partir de Jerusalém, a partir do Monte Sião, que virá o reinado desse nosso Salvador, o grande Rei. Que maravilha, não é? Então, esta expressão casa de Deus ou casa do Pai está atrelado a Jerusalém e bem mais especificamente a Nova Jerusalém no nosso contexto para os nossos dias agora no final dos tempos. Está atrelado a Nova Jerusalém. No conceito judaico, casa de Deus ou casa do Pai fazia referência ao tabernáculo, que era ali onde eles tinham a presença, a manifestação da glória de Deus em cima do propiciatório. Então, para eles ali era o lugar chamado casa de Deus. Então, por isso que Jesus faz essa referência, casa de Deus ou casa do Pai. Mas para o final dos tempos, para a promessa de Deus futura, para o mundo vindouro, a casa do Pai, a morada do Pai, é a Nova Jerusalém. É ali onde estará o seu trono, onde ele habitará com todos nós, na Nova Jerusalém. Então, é neste sentido que significa casa do Pai. Vejamos aqui alguns textos a mais em Apocalipse. Apocalipse 21, verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Deus habitará com eles. Que coisa mais linda, mais maravilhosa que será este dia, quando chegar este dia. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deus estará com eles. Que coisa mais linda esta promessa de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Apocalipse 21, verso 22. Nela, esses dois textos estão falando a respeito da Nova Jerusalém. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Santuário era considerado ali a parte mais santa do templo, a parte ali do Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, onde vinha a presença de Deus ali em glória se manifestar para o povo em cima do propiciatório. Então, o seu santuário, ou seja, a presença de Deus, aqui significando isso, a presença de Deus será o suficiente, será o santuário, a presença dele na Nova Jerusalém. Então não vai precisar mais de templo na Nova Jerusalém, certo? Porque o Senhor, o Deus, o único Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, será o seu santuário. E também o Cordeiro, o seu Filho unigênito. Ambos serão o santuário na Nova Jerusalém. Coisa mais linda, a promessa de Deus, não é mesmo? E diante de tudo isso que nós já vimos, que a própria Bíblia nos explicou, estes textos, vamos entender por que Jesus falou a respeito das moradas? Vamos voltar ao primeiro texto para nós entendermos melhor o contexto do texto. Vejamos, na casa de meu pai há muitas moradas. Onde fica a casa do pai? Na Nova Jerusalém, nós vimos. A casa do pai será na Nova Jerusalém, no mundo vindouro, na Nova Jerusalém. Lá há muitas moradas, então nós podemos até trocar aqui na casa de meu pai, vamos trocar por Nova Jerusalém. Então, na Nova Jerusalém há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Por que ele disse isso? Porque ele ainda não tinha realizado sua obra ali na cruz. Ele não havia ainda derramado o seu sangue em propiciação pelo pecado da humanidade. Então, era necessário ainda ele passar pela cruz, derramar o seu sangue em expiação pelo pecado da humanidade. Aí sim, ele poderia, com a sua obra realizada, sim, preparar lugar para nós, na Nova Jerusalém. Um lugarzinho para nós ali na Nova Jerusalém. A fé em Cristo, a redenção, através do sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro Eterno. É isso que nos dá acesso à vida eterna e à vida na Nova Jerusalém. Por isso que ele precisou ainda preparar lugar para nós. Mas hoje já temos um lugarzinho à nossa disposição. Basta crer, basta se arrepender dos maus caminhos e se converter ao caminho que é Jesus, ao único caminho e Salvador, que é Jesus. Então, agora nós já entendemos este texto. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, essa expressão mansões celestiais não existe na Bíblia. O que existe é pátria celestial. E qual é a pátria celestial? A Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, certo? Ali que será a habitação de Deus, a morada do Deus vivo, Criador, o Deus Todo-Poderoso, ali. E nós temos a oportunidade de termos um lugar para morar na Nova Jerusalém, na casa do Pai. Coisa mais linda que é esta promessa de Deus. E vejamos agora a respeito do reino de Deus. Vamos aprender um pouquinho a respeito disto, o reino de Deus. No Velho Testamento, o que significava esta expressão reino de Deus? Então, primeiramente, o que é reino de Deus?
São duas coisas principais para ser reino de Deus. A primeira coisa, Deus ou um representante de Deus como rei. Então, é necessário ser Deus o rei ou um representante dele como rei, certo? E o segundo ponto, as leis são de Deus. Então, as leis de Deus é que valem na nação, certo? Então, isso é ser reino de Deus, é quando se tem Deus ou um representante dele como rei. E segundo, qual é a lei que vai reger a nação? São as leis de Deus, os preceitos, os princípios de Deus é que valem, certo? O que é isso? Isso é uma teocracia. Então, no céu é assim? Sim, todos os anjos obedecem a Deus, aos seus princípios, às suas leis, às suas ordens. Então, lá é reino de Deus? Sim. Mas e na terra? Na terra havia uma extensão do reino também, aqui na terra. Ali no jardim do Éden. Infelizmente, na queda do homem, isto aqui se rompeu, certo? A presença de Deus que passeava no meio do jardim, ele estava aqui no meio do jardim. Sim, mas houve uma quebra disso. E Deus desejou restabelecer isso com o homem, que o homem se reconectasse com o seu Deus, se reconciliasse com o seu Deus. E através de um povo, ele desejou trazer novamente o reino de Deus aqui na terra, para ser uma extensão do reino lá no céu, aqui na terra também. Vejamos aqui a promessa de Deus, promessa que foi dada ali a Abraão, e o Senhor renovou esta aliança ali com o povo quando saiu do Egito, quando ele tirou o povo do Egito, o povo de Israel, ele faz essa aliança com o povo. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Nação santa. Quando a palavra fala os santos do Senhor, quem são? Nação santa, aqueles que foram separados para serem santos. Aqui, ó, Israel, nação santa. Vós me sereis reino. Ele não falou, vocês serão reis. Ele disse, vós me sereis reino de sacerdotes. Reino feito por sacerdotes, porque a autoridade ali espiritual viria dos sacerdotes. O sacerdote, qual é a função do sacerdote? Fazer a mediação entre o homem e Deus. Ele faz essa mediação entre o homem e Deus. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, essa é a aliança com Deus para o seu povo de Israel ser propriedade peculiar de Deus, o povo de Deus. Vós me sereis reino, é o reino de Deus. Feito de quê? De sacerdotes e também uma nação santa. Esta é a aliança de Deus com este povo. Para quem ainda tem dúvida a respeito disso, 1 Crônicas 28, 5, Davi falando, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Quando aqui nós vemos em caixa alta, né, em tudo maiúsculo, Senhor, na verdade é o nome próprio de Deus. Deus Todo-Poderoso, o único Deus, é o nome próprio dele, que é feito de 4 letrinhas hebraicas, que é Yud, Rei, Vav, Rei. A pronúncia correta não se sabe, se perdeu ao longo dos séculos, dos milênios que já se passaram. Eles tentaram chegar a uma pronúncia utilizando as vogais de Adonai, em hebraico, claro, e colocaram entre essas 4 letrinhas, e por isso supõe-se que seja Yahvé. Mas alguns rabinos até acreditam que possa ser Yahová. Então, seja Yahvé ou Yahová,
ou Yud, Rei, Vav, Rei, na verdade é o nome de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Então vamos lá. Escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino de Yud, Rei, Vav, Rei, o trono de Deus, o reino de Deus, na verdade, né? Então Salomão foi escolhido como rei para reinar aonde? No reino de Deus, no reino do Senhor, de Yahvé, Yahová, como preferir, sobre Israel. Então, no Velho Testamento, o conceito de reino de Deus é referente a Israel. Quando se fala reino de Deus, o reino do Senhor, aqui está em maiúsculo porque é o nome próprio de Deus, é referente a Israel. Então, o Velho Testamento, reino de Deus, quando se ouvia reino de Deus, imediatamente se entendia que fazia referência ao povo de Israel. É porque eles deveriam ser uma extensão do reino aqui na terra. Reino de Deus, onde Deus é quem manda, as leis de Deus é que valem, certo? E no Novo Testamento, o que a Bíblia nos fala a respeito disso? Do Novo Testamento, sobre o reino de Deus, o que seria o reino de Deus, o que é o reino de Deus. Vemos aqui Apocalipse 5, 9 e 10. Porque foste morto e com teu sangue compraste, aqui Jesus, claro. Com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino, vejam bem, e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Coisa mais linda aqui, Apocalipse, que nós estamos lendo, esta promessa de Deus, com o sangue de Jesus, foi comprado. Os que procedem de toda tribo, toda língua, todo povo, de toda nação. Todos têm agora a oportunidade de fazer parte deste reino. E os constituíste reino, a mesma promessa ali para Israel, que eles foram os constituir reino. Aqui, ó, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Que coisa mais linda essa promessa. Então, no Novo Testamento, nós vemos que não há acepção, é para toda humanidade está à disposição. Aqui, ó, reinarão sobre a terra. O que significa isto? Reinarão sobre a terra? O milênio. Nós veremos aqui a respeito do milênio, onde Jesus descerá na sua segunda vinda, virá em glória e majestade. Por que majestade? Porque ele será rei. Ele reinará, diz a palavra, com cetro de ferro. Regerá sobre as nações. E nós reinaremos juntos com ele. Neste reino, no milênio, seremos coparticipantes dele neste reino. Que maravilha, não é? Carta aos Romanos, capítulo 4, verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, sim, hoje nós também somos chamados, somos considerados filhos de Abraão pela fé em Jesus, claro, sim, mas também somos contados como descendência, assim será a tua descendência, também somos contados como descendência de Abraão. Nós, quando eu digo nós, é porque eu não sou judia, não sou de sangue de Israel, eu sou gentia, então quando eu digo nós, é por isso, tá? Se você é judeu, não é com você. Mas para todos os outros que também são gentios, não são judeus, estão comigo nessa. Nós entramos pela fé nesta descendência, a descendência de Abraão,
certo? Que maravilha, não é mesmo? Essa oportunidade que Deus nos abriu. Gálatas 3, versos 6 a 8. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Por meio de Jesus Cristo, claro, né? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, então os gentios também são justificados pela fé em Jesus. Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então vejam bem, pela fé nós também passamos a ser filhos de Abraão. Os da fé que são filhos de Abraão. Passamos a ser contados, então, como descendência de Abraão, filhos de Abraão, certo? Então, aí vem a pergunta. Então, a igreja substituiu Israel? Substituiu Israel nas promessas, nas alianças de Deus? Com Israel, agora nós é que somos Israel? Nós é que somos o Israel espiritual, que muitas vezes nós ouvimos essa expressão. Nós, gentios, ou nós, a igreja, que também tem judeus e tem a sua maioria de gentios. Então, a igreja é quem substituiu agora Israel nas promessas e nas alianças. Será mesmo isso? Vejamos alguns textos que a própria Bíblia nos ensina a respeito disso. Carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Quem são os herdeiros da promessa? Israel. Então ele está falando de Israel aqui. Israel físico mesmo, tá? Israel de sangue, os judeus. Então, os herdeiros da promessa, os judeus. Então, ele está dizendo o seguinte, que o propósito de Deus é imutável, a imutabilidade do seu propósito. Então, Deus não muda o seu propósito, a sua promessa, a sua aliança, o seu projeto para o mundo vindouro. Ele não mudou a imutabilidade do seu propósito. Primeiro ponto que nós devemos ver. Segundo, aqui, Deuteronômio, capítulo 4, versos 30 e 31. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, vejam que este texto é totalmente profético para os nossos dias, que nós estamos vivendo os últimos dias. Então, quando todas estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem, está falando ao povo de Israel, claro, nos últimos dias, e te voltares para Yud Rei, Vav Rei, Yahovah ou Yahvé, teu Deus, e lhe atenderes a voz, então, Yud Rei, Vav Rei, o nome de Deus aqui, né? O teu Deus, não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem te esquecerá da aliança que jurou a teus pais. A imutabilidade do propósito. E não se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Para quem? Para Israel. Israel físico, para os judeus. Quando? Nos últimos dias. Vejamos outro texto aqui a respeito disso. E sobre a casa de Davi, fazendo referência a Israel, a Jerusalém, a Israel ali, porque o governo vinha, o trono de Davi era em Jerusalém. E sobre os habitantes de Jerusalém, então, referência a Israel, aos judeus. Derramarei o espírito da graça e de súplicas. Onde está isso? Zacarias, capítulo 12, verso 10. E eu fiz questão de colocar exatamente esta versão, Almeida, revista e corrigida, esta tradução, justamente por esta expressão muito interessante. E olharão para mim a quem traspassaram. Quem foi traspassado na história há aproximadamente 2000 anos atrás? Jesus. E olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele. Por quem?
como se chora amargamente pelo primogênito. Então, olha aqui, ele fala na primeira pessoa, olharão para mim, mas vão chorar amargamente por ele. Como assim? Que mistério maravilhoso nesta palavra. Olharão para mim. Aqui quem está falando? Yud-Rei, Vav-Rei, ou Yahvé, ou Yahová, Deus, o Todo-Poderoso, o Pai. Mas como assim? Ele traspassar, quem foi traspassado foi Jesus, foi o Filho. Mas Jesus nos trouxe este ensino. Quem vê a mim, vê o Pai. Que ele veio enviado do Pai. E ele veio em obediência, obedeceu às ordens do Pai. E ele cumpriu as ordens do Pai. Ele veio como um representante do Pai aqui na terra, certo? Então, quando ele diz, olharão para mim, é Deus falando, a quem traspassaram, é porque se fizeram isso com o Filho, fez com ele também. Se fez com quem ele enviou, é como se tivesse feito com ele próprio, certo? Então, esse é o conceito de representante muito forte que existe entre os judeus. Essa representação é o conceito de representatividade. Então, aquele que vai em nome de alguém é como se tivesse a mesma autoridade, como se fosse a mesma pessoa que o enviou, que é o caso de Jesus, o Filho com o Pai. Então, olharão para mim, o Pai, a quem traspassar. Mas, na verdade, o que fizeram com o Filho é como se tivesse feito com o Pai também. E prantearão por ele, por Jesus. Amargamente vão chorar por ele. Quando? Nos últimos dias. Zacarias também fala, capítulo 13, verso 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Então, com estes textos que nós vimos, nos últimos dias, se voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, o Senhor teu Deus não desamparará. Do que se trata isso? A restauração dos judeus nos últimos dias. Israel político, os judeus serão restaurados nos últimos dias, restaurados em Jesus, no Messias enviado por Deus, pelo Pai. Eles irão finalmente aceitar e clamar por Ele. Que maravilha! E o Senhor fará essa restauração, essa reconciliação com o seu povo escolhido, o seu povo amado, Israel, e vai remover os pecados e a impureza no meio do povo. Que maravilha, certo? Mas e agora? Nós vemos aqui no Novo Testamento Israel, mas também vimos a igreja, os gentios, todos os povos, língua, nações, tribo. E aí? Na verdade, são os judeus restaurados em Jesus, mais os gentios justificados pela fé. Então, o reino de Deus será um reino, uma extensão do reino aqui na terra, o reino que tem lá no céu, uma extensão aqui na terra, que será feito por Israel, agora judeus restaurados em Jesus, mas os gentios justificados pela fé. E nós vimos isso na carta aos Efésios, capítulo 2, 13 e 14, e também no verso 19, Paulo nos escreveu o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós, quem? Os gentios, vós que antes estáveis longe, longe de quem? Nós veremos aqui, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, o sangue de Jesus, o ungido, o Cristo, é que nos deu esta oportunidade de sermos aproximados, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. E aqui eu pulei para o verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos
e sois da família de Deus. Então, o texto aqui está incompleto, mas eu vou falar para vocês. Vós que estáveis antes, estáveis longe, fostes aproximados. Aproximados de quem? Da comunidade de Israel, porque ele fala a respeito disso no texto. Vocês estavam longe da comunidade, agora vocês foram aproximados. A quem? A comunidade de Israel. Então, na verdade, nós entramos nesta aliança junto com Israel, através do sangue de Jesus. E pelo sangue de Jesus, de ambos quem? Judeus e gentios. De ambos fez um só povo, um só Israel. Então ele derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aqui tem dois sentidos. O literal, porque realmente existia um muro que separava o pátio dos gentios ali no templo. Existia esse muro literalmente, mas ele também quis dizer que fez uma referência que este muro, esta separação, seria a inimizade entre os dois, os gentios e os judeus. Mas por Jesus se rompeu, se quebrou, se derrubou esta inimizade, certo? E termina dizendo, já não sois estrangeiros e peregrinos. No passado, muitos poderiam viver junto com Israel como estrangeiros e peregrinos, muitos gentios. E tinham leis específicas para os estrangeiros, para os peregrinos, quando estivessem ali junto com o povo. Mas agora ele diz o seguinte, já não somos mais estrangeiros e peregrinos, agora somos concidadãos. De quem? Dos santos. Quem são, biblicamente, quem são os santos? Israel. Lembra como eu falei, quando eu falei para vocês, em Êxodo, quando Deus faz uma aliança com o povo na saída ali do Egito, quando eles saem do Egito, chegam ali no Monte Sinai, no pé do Monte Sinai, ele diz, nação santa, sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então, quando a Bíblia fala os santos do Altíssimo, os santos de Deus, faz referência a Israel. Então, nós que somos gentios, porque eu sou, somos agora em Jesus, pelo sangue de Cristo, concidadãos dos santos. Também somos concidadãos de Israel. Também fazemos parte deste povo. E como nós vimos, somos filhos de Abraão também. Somos contados como descendência de Abraão pela fé. E somos chamados família de Deus. Guardem bem essa expressão. Somos chamados também família de Deus. Que maravilha, né? Paulo nos escreveu aqui. Então, Israel, no Novo Testamento, inclui os judeus restaurados, que ainda haverá restauração plena. Hoje já temos em torno de 1 milhão de judeus que são discípulos de Jesus, já aceitaram Jesus como seu Messias, como seu Salvador. Mas ainda resta todo o Israel se curvar diante do seu Messias. Mas, então, no Novo Testamento, são judeus restaurados, que está breve, muito breve disso acontecer, dessa restauração acontecer. E mais os gentios justificados pela fé em Jesus, claro, então, um povo só governando sobre todas as nações. Isto é o reino de Deus para nós. Um só povo governando sobre todas as nações. Como assim? Governando sobre todas as nações? Como nós vimos, o milênio. Faz referência ao milênio, nós todos reinaremos com Jesus no milênio. Que maravilha, não é? E hoje aqui nós terminamos a primeira parte deste estudo, vamos morar no céu. Nós já começamos a entender um pouquinho mais à luz da Bíblia, o que ela nos ensina a respeito deste tema, não é? Nós vimos a respeito ali a introdução sobre tesouro no céu. Nós vimos também sobre mansões celestiais, aprendemos um pouquinho ali o que a Bíblia nos ensina a respeito disso. E nós vimos o reino de Deus, o conceito de reino de Deus, e nós sabemos que faz referência ao milênio, reinado ali de Jesus no milênio. Com quem? Israel. Agora um só povo governando sobre todas as nações. Os judeus restaurados em Jesus e os gentios justificados pela fé. Até aqui foi nossa primeira parte deste estudo. Nós daremos continuidade
com a segunda parte. Também não percam, não deixem de assistir também a segunda parte, para nós entendermos aqui ainda o restante aqui do entendimento sobre o reino de Deus. Nós veremos um pouquinho mais a respeito sobre os tesouros celestiais, os tesouros do céu, e nós também veremos o que acontecerá com a terra, tá bom? Não percam a segunda parte. E eu desejo que Deus abençoe a todos vocês.